Oi, gente. Eu vim aqui falar sobre comportamento. Como o comportamento é uma peça fundamental para que a gente consiga nutrir bem a nossa mente e também o nosso espírito. E, consequentemente, a gente consegue nutrir o nosso corpo, porque nada está separado, tudo está unido em um ser humano. A nossa mente, o nosso espírito, que tem muito a ver com o nosso corpo. Então, a gente precisa pensar que como estamos nos comportando diante de desafios estes como uma doença, que temos o diagnóstico e que o tratamento se torna desafiador, porque existem muitos pontos que por muitas vezes a gente se sente perdidos porque não conseguimos associar o que está acontecendo conosco. E mesmo quando recebemos um diagnóstico, para que a gente consiga ter resultados positivos durante este tratamento, requer muito do nosso comportamento. E este comportamento envolve a nossa mente, envolve o que estamos fazendo, do que estamos nos alimentando, com relação à nutrição mesmo dela, da nossa mente, do nosso cérebro e também do nosso espírito, para que o nosso corpo não sinta, na verdade, que o nosso corpo não fique mais evidente com relação a essas marcas que vão gerando dentro de nós e que a gente vai sentindo por consequência daquilo que pensamos e, consequentemente, com relação àquilo que fazemos e agimos. Hoje em dia, a gente percebe muito a relação, né, da neurociência, que é um assunto que eu gosto bastante de falar, com relação ao sistema sensorial, né? A gente estuda que o nosso ambiente faz com que a gente tenha, né, esses estímulos sensoriais e, consequentemente, ocorre um processamento sensorial, né, até mesmo de ambientes externos ou ambientes internos dos nossos órgãos, né, até mesmo com relação ao intestino, a nossa parte da digestão que ocorre também, né, no nosso estômago. Então, a gente percebe que tudo tem uma relação, essa resposta, da resposta sensorial, né, que ocorre esse estímulo, né, quando sentimos de maneira também involuntária e voluntária, que vem de fora ou até mesmo de dentro do nosso corpo. E através desse estímulo sensorial, né, a gente faz com que o nosso corpo ocorra um processamento até chegar no nosso cérebro, porque recebemos estímulos de todas as partes do nosso corpo, né? Como eu disse, externamente e internamente. E quando ocorre esse processamento, ocorre a percepção do que está acontecendo conosco, naquele ambiente, naquela situação, onde junta a nossa memória. E por muitas vezes nos sentimos muito estranhos, como um sentimento de ansiedade, de medo, de solidão, de invalidez, de abandono, de rejeição. E por muitas vezes a gente não consegue ter a consciência do que devemos fazer, porque por muitas vezes são estímulos internos que ocorrem,
como uma dor, né, na nossa barriga, como o mau funcionamento do nosso intestino, como a temperatura do nosso corpo que muda de uma hora para outra, como os batimentos cardíacos que aceleram ou até mesmo diminuem, como a nossa pressão, que por muitas vezes abaixa, oscila de baixo para alto. Então, são muitas variações que ocorrem no nosso corpo, muitas, que vêm de estímulos sensoriais, que ocorre o processamento até o nosso cérebro. E nesse processamento, dentro do nosso cérebro, tem uma partinha dele que ocorre a percepção de tudo aquilo que recebemos desses estímulos. Só que por muitas vezes a consciência dessa percepção é que nos falta. Porque percebemos que algo está estranho no nosso corpo, percebemos que estamos mais agitados por muitas vezes, mais ansiosos, mais tristes, angustiados e não sabemos o porquê. Aí vem a questão da consciência, que requer um treinamento e até uma inspiração, por muitas vezes mais profunda, que vem de algo muito maior que a gente imagina, que está fora do nosso alcance como ser humano. Aí que vem a questão do espiritual, que por muitas vezes, para que a gente tenha essa inspiração, a gente precisa de silêncio. Como também a gente precisa perceber e se conscientizar de tudo aquilo que está acontecendo conosco naquele período, naquele momento, a gente precisa também silenciar para nos entender. E aí que vem o autoconhecimento de nós mesmos, de quem somos, porque somos assim, porque agimos assim. E aí também vem a questão, né, que a gente percebe que as pessoas estão falando muito hoje em dia com relação a muitas questões assim de doenças na autoimune, com as doenças, né, que envolvem os mastócitos, né, com relação à síndrome de ativação massocietária, que ocorre também a intolerância à histamina, que está ligado também a essa questão da histamina, que é um mediador dos mastócitos, doenças autoimunes que estão associadas também, né, essa condição dos mastócitos, está tudo interligado. E a gente acaba vendo que existem diversas, né, estratégias para o nosso tratamento. Independente de quem não tenha a síndrome de ativação massocietária, independente de quem não tenha até mesmo a síndrome de Ehlers-Danlos, né, que vem também com a síndrome de ativação massocietária, que vem com uma doença autoimune, né, uma doença, né, um problema até mesmo da tireoide, né, da tireoide de Hashimoto, por exemplo, né, uma artrite reumatoide. Então, são diversos tipos, né, de doenças autoimunes também. Então, a gente se pega, né, pensando, nossa, eu não sei direito o que eu posso estar fazendo para melhorar. Porque por muitas vezes a gente faz todo o tratamento específico, cuidadoso, com dieta, evitando alguns estímulos ambientais também. A gente faz exercício, a gente tenta por muitas vezes fazer da nossa forma, né? Porque nem sempre a gente tem acesso também ao exercício e a gente por muitas vezes não está naquele momento que a gente precisa, que a gente, na verdade, consegue, né? Porque precisar a gente precisa, mas que a gente consegue se movimentar de maneira mais ativa, por muitas vezes estamos tão em um momento tão frágil que a gente por muitas vezes não consegue, né, fazer aquilo que nossa mente pensa que deveria, porque a gente não consegue nem sair da cama com sintomas, com dores. Não só a questão também do corpo, mas da mente que não tem energia para sair desta cama, ou mesmo, até mesmo do sofá. Falta-nos energia. Então, a gente vai se deixando,
porque a gente tenta fazer uma coisa, a gente tenta fazer outra, como dieta, como uma pequena atividade, quando a gente consegue, a gente entra com suplementação por muitas vezes, a gente entra com a medicação, só que a nossa mente está super agitada, porque por muitas vezes, dentro desta doença, a gente se sente sozinhos, a gente se sente abandonados, porque por muitas vezes a gente se cala para que a gente consiga até mesmo não provocar no outro um sentimento, nossa, como ela se vitimiza, como ela está sendo cansativa, porque até nós sentimos que estamos sendo cansativos de tanto reclamar. E por muitas vezes a gente pensa que os outros não entendem realmente o que a gente sente. E isso é verdade. Eles não vão entender. Só entende quem passa. Por isso é tão importante os grupos, né? Os grupos de ajuda, quando todos falam a mesma língua, quando encontramos com pessoas também que falam a mesma realidade que estamos enfrentando. Conseguimos nos entender muito facilmente, entender a dor do outro. Só que a gente, por muitas vezes, estamos em momentos frágeis, de crises constantes, e que o outro não entende, e gera em nós uma angústia tão grande, uma revolta, um cansaço extremo, uma fadiga maior por tudo isso. E, consequentemente, a gente prejudica o nosso corpo mais do que já está sendo prejudicado. E as crises aumentam cada vez mais. Porque a gente, na verdade, faz com que, através desses estímulos sensoriais, a gente leva também para o nosso cérebro. Por isso que eu falei no outro vídeo sobre o nervo vago também, que ele está tão voltado também, relacionado ao sistema nervoso, né? Parasimpático e simpático. Ele faz parte do nosso sistema parasimpático e a gente precisa estimulá-lo, a gente precisa aumentar esse tônus vagal, a gente precisa, né, regular essa neuroregulação do vago, com várias técnicas também, para que a gente consiga estimular o nosso parasimpático, para que possamos nos sentir mais calmos, com todas essas reações que vêm do meio externo, para que a gente consiga também tranquilizar os nossos órgãos, não levando estímulos maiores para o nosso intestino e, consequentemente, prejudicar mais este órgão, até mesmo a nossa digestão, prejudicando também o nosso intestino. Então, tudo está relacionado. Então, é claro que também existe a outra questão, né, do intestino não estar bem e prejudicar o nosso cérebro, pelo nervo vago também, né, que transmite toda essa questão também dos neurotransmissores, né, mas, e até mesmo, né, das questões também inflamatórias, né, dependendo de como está o nosso intestino, né, mas o que eu falo hoje, agora, é a questão da nossa mente. Vou falar só de uma via única mesmo, não vou ficar falando do intestino para o cérebro, que requer outro vídeo para falar sobre isso, com relação ao nervo vago, mas com relação à mente, né? Até o nosso intestino, o que a nossa mente pode prejudicar o nosso intestino e, consequentemente, prejudicar as nossas doenças, né? Já instaladas, ou até mesmo provocar novas doenças, como as doenças autoimunes, né? Como a questão também, né, da síndrome de estimação societária, que tem muito a ver também com a intolerância à histamina e que, consequentemente, também piorando nosso intestino, vai piorar ainda mais a questão da estimulação dos mastócitos. Olha só o bolo, o combo que vem, né, junto.
Então, assim, nosso corpo, ele está todo reagindo a todo momento. E os estímulos externos são muito importantes, né? A gente percebe que a gente se sensibiliza muito com o outro, com o comportamento do outro, o que o outro faz, o que o outro não faz, principalmente o que não faz. E vem aquela sensação, né, de tristeza, desconsolo, porque o outro não me entende, porque o outro me rejeita, porque o outro não quer nem ouvir o que eu estou falando, porque o outro não está perto, acompanhando tudo o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo. E é muito difícil, realmente, porque eu passo por isto. Por muitas vezes eu me sinto naquela questão, eu estou me vitimizando, porque isso não é bom para mim. Da onde está vindo este sentimento novamente? É lá do meu passado? Porque por muitas vezes, talvez, eu não recebi aquilo que eu queria ter recebido. Por muitas vezes, assim, a gente percebe que há crenças, há traumas que vêm lá de trás e que por muitas vezes até mesmo desencadeou tudo isto, porque a gente vive com estes traumas até hoje. E qualquer manifestação do nosso ambiente externo gera, né, que a gente fala da neurocepção, gera uma percepção daquilo que a gente sente e que nem por muitas vezes a gente consegue lembrar de onde veio. Por isso que é tão importante, né, o autoconhecimento, principalmente agora, diante de um problema sério de saúde, para a gente evitar gatilhos que vêm nos prejudicar. A questão, né, da gente perceber, né, como estamos nos comportando, por que estamos pensando dessa forma. Eu chego a falar várias vezes também em alguns vídeos anteriores sobre isso, que é muito importante para até mesmo silenciar sintomas. Mas a questão é que eu percebo que, por muitas vezes, quando estamos doentes, estamos muito frágeis. E não digo, tá, que a gente não deve nos fragilizar. Isso é comum, é normal, porque estamos sofrendo. Mas também, o que eu percebo, essa questão de nos sentirmos sozinhos, por muitas vezes a gente tem que buscar outro recurso, sem ser no marido, sem ser no filho que entende que já é um adolescente, um adulto, sem ser nos nossos pais. Por muitas vezes a dor, na verdade, a responsabilidade desta dor, deste sentimento de vazio, de abandono, de incompreensão, é nossa, porque o outro não vai ser capaz de nos dar aquilo que a gente realmente deseja, porque o ser humano, ele não é perfeito, não somos perfeitos, erramos, e cada um carrega o seu trauma, a sua crença, a sua personalidade que está envolvida com o seu temperamento. E muitos têm temperamentos bem diferentes uns dos outros, e por isso que a gente não consegue suprir a necessidade do outro, porque o outro não consegue dar aquilo que não tem. E aí, quando a gente pensa que estamos realmente, né, nos sentindo abandonados, a gente precisa de uma força maior. Por isso que eu falo da alimentação, da nutrição do nosso espírito. Não tem a ver com comida, tem a ver com algo muito mais grandioso que envolve tudo isto, que é uma força gigante que a gente precisa ter. E somente temos esta força quando vem de algo muito maior, que é do Espírito Santo, que vem de Deus.
Porque quando estamos sozinhos, nos sentindo sozinhos, a gente precisa desta força. E por muitas vezes ao nosso redor, a gente não vai conseguir obter esta força com um apoio, com uma palavra de consolo, com uma manifestação de amor, de carinho, de afeto, de presença. Aí, a presença tem que vir de um único lugar, que não nos falta nunca, que está sempre presente. Só basta a gente querer ter este momento de silêncio, este momento de profundo silêncio, de oração, de intimidade com Deus. E aí sim, vamos ser inspirados para obter esta consciência do que temos que fazer. Muito importante essa questão da neurociência do comportamento, que eu acho tão interessante, que une muito, porque quando a gente também junta a consciência humana de tudo que está acontecendo com esses estímulos sensoriais, externamente, internamente, e a gente consegue ter esta consciência refletindo nos nossos comportamentos, juntando como nós agimos diante do nosso temperamento, porque somos assim, temos o temperamento tal, e por isso também junto com crenças que obtemos lá da infância, juntamente com traumas que tivemos também durante a nossa infância, e até mesmo adolescência, até mesmo na vida adulta, juntando tudo isso, a gente consegue entender por que somos assim, que tem a ver com a terapia cognitiva comportamental, para que a gente consiga também nos movimentar, tendo mais consciência, tendo mais autoconhecimento na prática. Mas por muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinhos. A gente precisa de um auxílio muito maior e que a gente precisa recorrer sim àquele que tudo sabe, que tudo compreende e que já conhece da nossa vida desde antes do ventre materno, desde antes de nos formarmos na barriga das nossas mães. Então a gente precisa destes momentos para que a gente consiga nos nutrir espiritualmente e assim, consequentemente, a gente vai tendo essa consciência maior do que somos e o que podemos fazer para conseguir obter mais saúde. E nutrindo o nosso espírito, a gente consegue ter uma saúde espiritual maior e, consequentemente, a gente consegue nutrir o nosso cérebro e, consequentemente, a gente consegue nutrir o nosso corpo, tendo comportamentos mais certos, para que a gente consiga ter o tratamento mais eficaz para a nossa saúde, para o nosso problema de saúde. Gente, tá se falando muito agora, né, na questão também espiritual, né? A ciência está mostrando cada vez mais o quanto o poder da oração, a intimidade com Deus, pode agir no nosso cérebro, nos nossos neurotransmissores. Então é muito válida essa questão da nutrição espiritual, que eu tento sempre estar falando aqui no meu canal, que nada anda sozinho, tudo está interligado, unido, integrado. Por isso que vem a nutrição integrativa. Também a gente está ouvindo muito agora falar na questão de pessoas altamente sensíveis às paz. Até mesmo, né, em livro, né, que até mesmo a gente ouve muito, né, de uma psiquiatra, né, que ela fala sobre essa questão, né, acho que ela é psiquiatra ou ela é psicóloga, mas ela fala muito dessa questão das paz, porque ela mesma eu esqueci agora o nome dela, não estou muito lembrada, mas fala-se muito, eu peguei só resumos do livro, na verdade eu não li o livro inteiro, né, até a questão, né, de pessoas também do nosso ciclo, né, pessoas que estudam sobre
intestino, cérebro, né? A questão da mente, do comportamento, né? Tá se falando mais agora sobre isso através deste livro. E é um livro interessante, porque como ela se considera uma paz, ela foi em busca, né, de conhecimento através de várias pessoas, né, que apresentam os mesmos sintomas, as mesmas características que ela. E tem muito a ver com essa questão sensorial, né, que a neurociência fala, né, que esses estímulos sensoriais, que até mesmo ocorre esse processamento, que ocorre a percepção, e somos mais sensíveis, né, a tudo isso, tudo que acontece no nosso corpo, né, que vem de fora e de dentro. Existe uma quantidade, uma porcentagem de pessoas altamente sensíveis e que também está ligado a problemas de saúde, tanto emocionais como a questão mental e corpo, que geram doenças autoimunes e que geram também esse problema todo que a gente está vendo da estamina, né, dos mediadores inflamatórios que vem dos mastócitos, dessa estimulação toda dos mastócitos. Está tudo muito unido, tudo muito interligado. E olha só, por que sentimos mais? Porque pessoas altamente sensíveis existem. Será que é porque vem dos nossos genes? A ciência também está mostrando isso. Pessoas sensíveis, que têm uma certa sensibilidade até mesmo na questão de refletir, de se conscientizar, de até mesmo manifestar dons, né? Que eu falo que, até mesmo como cristã, eu falo manifestação de dons, inspirações divinas. Tem interligação também com os genes, com alguns polimorfismos, que tem ligação com algumas doenças autoimunes. Olha só como é interessante isso tudo, né? Então, olha só como as coisas estão se juntando nos últimos tempos para mostrar para a gente por que vem toda essa sensibilidade, por que somos mais sensíveis a tudo isso, porque estamos gerando mais doenças, porque o nosso corpo está se manifestando mais, a nossa mente cada dia mais. Porque se vem dos nossos genes, realmente temos personalidades diferentes, como os temperamentos que eu falei também em outros vídeos, né? Um temperamento mais melancólico, um temperamento mais fleumático, né? Até mesmo mais sanguíneo, que se considera até por mais muito ansioso, né? Sendo que o melancólico também pode ter esse processo de ansiedade, como o fleumático também, mais centrado, mas também que gera essa ansiedade. Talvez o dominante, que é o colérico, tenha menos problemas, na verdade, do que as pessoas altamente sensíveis, né? Porque, na verdade, eles não são tão sensíveis assim. E que por muitas vezes temos mais dificuldade de lidar com eles também, porque por muitas vezes eles não entendem nada que a gente está passando, porque eles são muito assim do agir, né? Não do pensar demais. Então, essa questão do temperamento que vem da parte genética, junto com, por muitas vezes, das crenças que carregamos durante a nossa vida inteira, do nosso aprendizado com os nossos pais, e até mesmo juntamente com os traumas que nos abalaram, que registraram marcas no nosso corpo, que se manifestam até hoje. E vem essa questão da percepção que vem, né, dos estímulos, porque qualquer coisa que vemos, ouvimos, sentimos no meio externo nos faz lembrar daquilo que vivemos e por muitas vezes a gente não tem consciência disso tudo. E aí gera essa percepção no nosso cérebro, essa manifestação geral do nosso corpo. Dessa forma, a gente precisa parar de repetir padrões. A gente precisa realmente obter uma força maior para que a gente consiga sair desse ciclo vicioso, porque quando estamos doentes, as crises podem vir com maior intensidade, gerando sintomas maiores, gerando até mesmo novos quadros de problemas maiores de saúde, obtendo não só um problema de saúde, mas outro problema e, consequentemente, outro.
A gente precisa tomar consciência do que somos. Não que vamos ser diferentes, mas ter o autoconhecimento de como agimos, como nos comportamos, por que nos comportamos assim, através desses estímulos sensoriais. Porque tudo isso está acontecendo conosco. Não digo só da parte genética, seria ótimo que todos pudéssemos fazer um exame genético para saber os nossos genes, os nossos polimorfismos, na verdade. É claro que uns vão desencadear problemas diferentes dos outros por questão mesmo da genética. Mas a gente pode acelerar através da epigenética, né, que a gente fala muito hoje em dia, dos nossos comportamentos, da questão ambiental, o que estamos recebendo de gatilhos, na verdade, que deixamos, né, que esses gatilhos se manifestem na nossa vida. Por isso que vem a questão do comportamento. O que estamos fazendo para quebrar este ciclo vicioso? Eu sei que é muito difícil falar, você precisa ser forte, porque eu vivo tudo isto. Tem momentos que a gente se torna tão frágil que a gente fala, eu tô cansada, tô exausta. Nem tem como mais ir adiante. Porque dói, o nosso corpo dói, o nosso cérebro, a nossa cabeça. Tudo acontece na nossa mente. Não é só questão de dor física, né? Da dor da cabeça, mas na nossa mente, que gera o sentimento de dor, de cansaço, de fadiga, de abandono. Por que vem tudo isto tão forte dentro da gente? O que causa na gente? O que podemos fazer para nos tornarmos mais fortes? Com o passar da minha vida, eu fui vendo que a fortaleza vai vir só de um lugar. E é nisso que eu me apoio sempre, que é a minha base. É o nutrir o meu espírito, porque a minha força vem de Deus e é isto que Ele pede para nós todos os dias, em todos os momentos. É fácil você ouvir seja forte? Seja corajoso? Não é. Dói. Dói. Dói na alma. Dói na alma. Porque por muitas vezes a gente fala, eu estou cansada, eu estou fadigada, eu não aguento mais. Dói tudo. Não dói só o corpo, dói a alma. Só que a gente precisa reagir. O vitimismo não faz parte da gente. Porque se a gente se vitimizar, as coisas vão ficar piores. Muito piores. Colocar a culpa no outro vai ser muito pior para nós, não é nem para o outro, porque por muitas vezes o outro não está nem aí, não está nem sabendo. Mas nós estamos reagindo a tudo isto. O nosso corpo reage. Gente, não dá. Não dá para ficarmos dessa forma, só nos lamentando do que está acontecendo conosco, dando ênfase ao nosso problema de saúde. Não podemos dar ênfase a isto. E por muitas vezes também damos ênfase do que somos, como somos, porque agimos assim. Dando desculpas o tempo inteiro ao nosso temperamento, à nossa personalidade, até mesmo às nossas crenças, porque foram geradas através dos nossos pais, através de algum trauma que aconteceu, colocando culpa. Culpa, é claro que existe um culpado, é claro que existe um momento que houve aquilo e que realmente ocasionou tudo isto, todos estes problemas. Sim, houve. Como está acontecendo agora na vida real, o nosso problema de saúde. Só que não podemos desistir. Não podemos pegar este diagnóstico ou pré-diagnóstico, aquelas pessoas que nem sabem direito o que tem, e falar assim: eu sou
assim e eu tenho este problema de saúde. Não, não, você não é assim. Você se tornou isso, mas você pode também se tornar aquilo que você gostaria de ser, mesmo doente. E a força só vem de um lugar. É da nutrição espiritual, da intimidade com Deus. E é o Espírito Santo que vai nos moldando, vai nos transformando e alimentando a nossa mente, porque está alimentando o nosso espírito. Precisamos sim obter esta força, mas não de pessoas, porque viveremos nos decepcionando com seres humanos. Porque a gente decepciona as outras pessoas também, com certeza. Este é o recado que eu queria passar para vocês. Tudo está unido em uma coisa só. A nutrição do nosso corpo não está sozinha. Não é apenas este tratamento. Nutrindo o nosso corpo com uma dieta, nutrindo o nosso corpo com a suplementação, nutrindo o nosso corpo com atividade física, e consequentemente também ajuda na nossa mente, no nosso cérebro, né? Também na nossa saúde mental, cerebral. Mas se a gente não alimentar, não nutrir o nosso espírito, a gente também não consegue nutrir a nossa mente. Porque vamos vivendo com este rótulo de pessoas frágeis. Por muitas vezes pessoas que não têm energia, pessoas que são preguiçosas, pessoas que não têm vontade de fazer nada, pessoas que procrastinam, pessoas que vivem doente, a pessoa chata que só fala de doença, de sintomas, a pessoa que só reclama, só se lamenta. E assim a gente vai afastando as pessoas, e assim a gente vai se isolando. Então, independente de quem somos, do nosso temperamento, da nossa personalidade, do que fomos, como fomos criados, como temos crenças que foram geradas por causa da nossa criação, independente dos nossos traumas, a gente precisa reagir. E é isto que eu acredito, que Deus deseja que tenhamos uma vida em abundância. E que por mais que a gente pense por que Deus permitiu tudo isso na nossa vida, a gente tem que pegar isso como um propósito de vida e tentar transformar em algo bom. E para isso a gente precisa, na vida real, na vida que vivemos hoje, pegar algo que nos fortaleça. E aí você pode pensar, mas é algo muito vago, a força que vem de Deus. Não, então pegue essa força que Deus te dá e te deu em forma de uma pessoa, em forma de um objetivo, em forma de um sonho. Por exemplo, eu vou pegar o meu filho, a minha filha, como a minha força para ser guiada, para lutar pela minha vida, pela minha saúde. Eu vou pegar a minha mãe que precisa de mim, porque ela precisa de cuidados, também não somente eu, e eu vou pegar ela como a minha força de viver por ela. Eu vou pegar, transformar aquilo que eu tanto desejo para ser a minha força, o meu sonho de até mesmo ter um marido, uma esposa, que eu consiga me relacionar e ser feliz, mesmo tendo este problema de saúde. Eu vou até mesmo pegar um sonho de um trabalho que eu tanto desejo, um estudo que eu tanto desejo ter, uma graduação, ou até mesmo uma conclusão de um ensino fundamental, com um ensino técnico. Eu vou pegar isso como minha força para lutar por aquilo que eu desejo.
E eu sei que as pessoas que têm um temperamento mais fleumático vão ter mais dificuldades, porque eu sou fleumática também. E por muitas vezes a gente se entrega mais porque a gente para no tempo, porque a gente parece que não tem muita energia também para lidar com determinadas situações, porque somos assim, a gente se adapta muito fácil também aos problemas e a gente fica naquela coisa, né? Tipo, vou ou não vou, vou ou não vou. Mas você pode transformar tudo isso, porque também todo temperamento tem algo muito positivo. Então pegue isto como sua força, como a sua força. E siga adiante em todos os pontos positivos que você encontrar em você, porque todas as pessoas têm, apresentam dons e talentos. E é isto que Deus pede, esta força que se manifesta, que Ele dá através de pessoas, através de situações diferentes. Porque foi Ele que nos deu essas situações e as pessoas também que estão próximas de nós, para que a gente tenha essa força. Foi dado por Ele, só por Ele. E é por isso que estamos aqui. É isso, gente. Um beijo grande. Fiquem com Deus.